A existência de Deus não pode ser provada por argumentos no nível da certeza absoluta. Pode no nível da razoabilidade. Você pode até chegar àquele ponto e falar, se você não acredita em Deus, você é idiota, você é maluco. Você pode chegar até nisto, mas isto não é uma certeza lógica absoluta. Por que você não pode conhecer isso? Porque você só poderia chegar à certeza absoluta se Deus fosse um universal abstrato. Como Deus é uma individualidade concreta, que inclusive se manifesta no tempo, sob a forma de uma presença humana, então, meu filho, você só pode conhecê-lo por experiência, como qualquer outra pessoa. E por isso você verá, vamos dizer que os argumentos pró e contra a existência de Deus são mais ou menos os mesmos há muito tempo. Tá certo? A pessoa torna um pouco mais elegante, um pouco mais sofisticado, mas não muda. Ao passo que o número de experiências de Deus que houve no mundo é ilimitado. Dessas vidas de todos os santos, santos místicos, São João da Cruz, né? Padre Pio de Pietrelcina, São Francisco, tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos, tá certo? Que conheceram Deus por presença, pela ação direta de Deus, ação direta e personalizada com que Deus se dirige e fala com uma pessoa, tá certo? Ou introduz modificações na vida daquela pessoa, tá certo? Você vê como são modificações intencionais, tá certo? Então, quando você vê essa ação intencional de Deus, você está vendo a presença dele. É a ação, como você vê, exatamente como você vê a ação de um ser humano. O que caracteriza a ação de um ser humano sobre você? A intencionalidade da ação. Por exemplo, esbarrar em você, um carro pode esbarrar, uma motoca pode esbarrar, um urso pode esbarrar, qualquer coisa pode esbarrar, tá certo? Mas dizer, empurrar você propositadamente para que você caia, só um ser humano pode fazer. Nenhuma fera que te ataque faz isso. Ela simplesmente bate em você. Mas, por exemplo, você jogou o sujeito embaixo do ônibus, isso só um ser humano pode fazer. Então, porque há uma intencionalidade, no caso maligna, mas possui intencionalidade boa também, tá certo? Então, a intencionalidade significa que por trás daquela ação existe uma consciência que é dona de si, que é senhora de seus atos e que livremente, sem a sua influência, decide fazer isto ou aquilo. Não é isso? Com a consciência dos efeitos que pretende desencadear. Tá certo? Então, a ação divina, a mesma coisa. Quer dizer, não são modificações acidentais que possam ser explicadas por fatores impessoais externos. É isso que eu expliquei também na aula, o que é um milagre. Onde você vê um milagre, não é uma coisa estranha que aconteceu. Tá certo? É uma sequência de ações e de acontecimentos que marcam claramente uma intencionalidade. Tá certo? E por isso fazem sentido. E por isso se estabelece ali um diálogo, um encontro. Tá certo? Então, este tipo de conhecimento de Deus é abundante. Não confundam isto com a ideia, esta sim, herética, de que só conhecemos Deus por uma experiência interior, por uma vivência interior ou por um sentimento. Não, isso é herético completamente. A ação divina é uma ação objetiva, externa. É uma ação sobre o mundo físico. Então, quando eu digo só o conhecimento experimental de Deus vale, não é experiência no sentido psicológico, subjetivo, de jeito nenhum. É experiência no sentido objetivo. Não é isso? Então, por exemplo, se você pega aquelas curas todas que Deus operou a pedido do Padre Pio de Pietrelcina, não eram modificações subjetivas. Eu tive uma impressão de que Deus falou comigo. Não. Ou era uma coisa que acontecia mesmo no campo físico, ou não acontecia. Então, existe esta possibilidade do conhecimento de Deus, mas esta possibilidade só tem validade cognitiva para aquele que a experimentou. Ela não é transmissível. Mas acontece que todas as verdades importantes no mundo são assim. As verdades que são totalmente transmissíveis, ou são verdades puramente lógicas, ou são verdades científicas parciais, obtidas mediante um recorte, tá certo? E uma série de procedimentos de verificação que são altamente deficientes, altamente falíveis, tá certo? E que se impõem, de certo modo, para uma coletividade até que alguém as desminta.
Por exemplo, hoje sabe-se que a possibilidade de você repetir, né, replicate, como se diz em inglês, uma experiência científica é quase nula. Sempre existe uma diferença, uma interferência qualquer, tá certo? E a segunda experiência nunca é igual à primeira. Então, no máximo, o que uma ciência atinge, qualquer ciência atinge, é apenas probabilidade razoável, né? Sempre. Né? Então, no entanto, o conhecimento que é obtido, vamos dizer, pela experiência direta, ele é inegável, porque é a experiência de uma presença. E a presença o que é? Um aqui e um agora. Não é isso? E um aqui e um agora que representa então um fato. Quer dizer, um fato é uma coisa que aconteceu e que não pode mais desacontecer, mesmo que você o esqueça. Quando eu digo que esse tipo de experiência ele fornece a certeza absoluta, eu estou falando isso do ponto de vista da validade objetiva dessa certeza e não da crença subjetiva. Por quê? Porque o indivíduo pode se esquecer da sua experiência e ele pode negá-la, inclusive. Ele pode mentir para si mesmo e dizer que não viu aquilo que viu. Portanto, subjetivamente não existe essa certeza, mas existe objetivamente. Tá certo? Isso quer dizer, aquilo aconteceu realmente, não desaconteceu, embora possa ter sumido da sua memória, ao menos parcialmente. Né? Então, é por isso que eu descrevi ali, se você quer provar que Deus existe ou que não existe, você tem que admitir a existência de um domínio chamado existência, que o transcende e no qual ele está ou não está. Isto é coisa de maluco. Ou seja, Deus está dentro da existência ou está fora dela? Nos dois casos, ele teria que ser menor do que a existência. Ele teria que ser algo que existe dentro de um campo chamado existência. Mas se você acabou de definir Deus como um ser infinito, tá certo? Que transcende todo o campo do existente, então não tem sentido o que você está fazendo ali. Né? Isso quer dizer que Deus não pode existir no sentido que as coisas existem. Ele pode existir num outro sentido. Então, num sentido que transcende tudo isso. Mais ainda, você poderia se colocar, vamos dizer, fora e acima da existência para julgar o que está dentro dela ou não? Você não pode, tá certo? Portanto, só existe uma maneira de você conhecer Deus, é você reconhecer que você está dentro dele. E isso acontece quando ele quer. Né? Ou seja, a presença de Deus é uma coisa abrangente, que te engole de alguma maneira.